Oi pessoal, eu sou Walter Câmara Lins, ortodontista, palestrante, professor aqui de Recife, Pernambuco. Hoje a gente vai bater um papo sobre como atender pacientes chatos. E você deve estar chocado aí se você é um paciente. Meu Deus, será que eu sou um paciente chato do Dr. Walter, não sei o que, não sei o que mais lá? Não é bem por aí não. Vamos lá. A princípio, eu costumo dizer, paciente chato é a melhor coisa como fonte de indicação particular para o teu consultório. E você faz, pô, como fonte de indicação particular? Bom, eu trabalho, 100% dos meus pacientes são particulares e não tem muito esse negócio de, tem um paciente chato, não sei o quê. É saber fazer um pouquinho do limão uma limonada. Basicamente tem dois tipos de pacientes chamados de chato. Você deve estar pensando, por que tipo de paciente chato? Quer dizer que tem dois? Tem vários tipos, mas pelo menos uns 3 tipos tem, mais uns 2. Vamos fazer assim, separar os bem clássicos, tá? Existe o paciente que tem problema de relacionamento pessoal. É aquele cara que não é simpático, chega no consultório, às vezes passa um ar meio de autoritário por ser uma pessoa mais fechada e não querer muito bater um papo e uma relação mais amigável com o profissional. E existe outro paciente, considerado chato, que é aquele paciente exigente, aquele paciente que faz questão que seja o serviço bem feito, que você entregue para aquele paciente aquilo que você como profissional de odontologia prometeu. Ele tem uma expectativa alta em relação ao tipo de tratamento que vai fazer com você. Os dois só vão te jogar para cima se você souber atender, tá? Então assim, em primeiro lugar, o paciente que tem problema de relacionamento, é difícil esse paciente ser aceito, porque imagina, ele vai no restaurante, o cara do restaurante acha ele chato. Ele vai no banco, o cara do banco acha ele chato. E todas as pessoas fazem questão de tratar ele como sendo uma pessoa chata. Então, quando você acolhe esse paciente, você trata esse paciente super bem, você começa a conversar, começa a conviver com esse paciente durante o tratamento, tem aí uma grande chance de você quebrar esse gelo, conversar e ter com aquele paciente do seu lado, conversar com ele. Então, às vezes eu costumo falar que na faculdade de odontologia não existe uma cadeira, uma disciplina que te faça gostar de pessoas. Eu acho que 70% do sucesso profissional de um odontólogo, de um dentista, seja lá qual for a área, está no relacionamento com pessoas, de saber como conversar, de saber como abordar essas pessoas, saber ouvir mais do que falar. Lógico, aqui é um vídeo, então eu fico falando. Por isso mesmo que, se você tem alguma coisa que você quer falar, por favor, escreve pra gente, bota teu comentário aí, manda um e-mail. Para mim é super legal receber esse feedback. E quando a gente está com um paciente no consultório, é super importante você ouvir as queixas do paciente. Se você quer realmente prestar um serviço de qualidade, você tem que prestar atenção em quais são as expectativas do paciente, se você vai poder realmente oferecer aquele trabalho que o paciente está querendo. Existem pacientes que às vezes querem o impossível, né? Tem paciente que quer um resultado, uma coisa que está além do que a odontologia pode fazer. E você tem que chegar para o paciente e, olha, isso aqui é possível a gente fazer, isso aqui não é, e colocar a coisa num ponto de equilíbrio, onde você, no final do tratamento, consiga ter um resultado que o paciente acha como positivo. Isso daí, esse paciente ele vai te indicar. Ele vai chegar e, poxa, foi muito legal o tratamento que eu fiz lá com o doutor, e, poxa, o doutor me acolheu bem, não sei o que, ele vai te recomendar. Então, eu lembro que tinha uma paciente minha que ela tinha um problema, assim, super sério de relacionamento. Ela veio trazer o filho fazer tratamento comigo, e era uma paciente, assim, extremamente preocupada, aquelas mães super protetoras com o filho. Tudo ela perguntava, doutor, e como é que vai ser isso? E como é que vai ser aquilo? E como é que vai ser esse tratamento? Isso assim vai incomodar, vai doer, vai não sei o quê. Tudo ela parava e perguntava. E na maior paciência do mundo, parava, explicava. Então assim, para você atender esse tipo de paciente, tem que gostar de gente, meu amigo. Não adianta você, eu vou ser dentista que eu vou ficar rico. Infelizmente a faculdade ela foca muito no procedimento. Você vai fazer uma restauração, um negócio, ele está preocupado com a nota daquele troço. Então o professor vem ali, olha, para dar uma nota, se ficou bem feito, se ficou mal feito, não sabe as condições que aquilo ali às vezes foi feito. Às vezes o paciente estava sentindo dor, às vezes o paciente estava reclamando, às vezes o paciente estava apressado. Simplesmente ele quer ver que o serviço foi bem feito ou mal feito. Se aquilo incomodou o paciente, se foi feito da melhor forma possível, da forma mais confortável possível, isso aí quem vai te dizer não é a nota da universidade. No consultório particular, a coisa muda de parâmetro, tá?
Você tem que atender da melhor forma possível o paciente. Então, esse paciente que tem problema de relacionamento, essa mãe que eu falei, atendi o filho dela super bem. Nem foi um tratamento assim que eu diga, ficou fantástico. Não, foi um tratamento regular entre os meus resultados clínicos, assim, como ortodontista, foi um resultado bom. Mas não foi um caso fantástico, né? E essa paciente incrível, essa mãe de paciente incrível, quantas pessoas ela me recomendou e me recomenda até hoje, tá? Então, uma vez chegou uma mãe de outro paciente, que já concluiu o caso desse há muito tempo, né? E a mãe do paciente falou assim, olha, eu vim aqui por indicação da fulana de tal, e ela me falou o seguinte, ela indicou o senhor super bem, e assim, uma coisa rara, porque fulana de tal, ela fala mal de todos os médicos, ela fala mal de todos os cantos, tudo ela reclama. E ela colocou o senhor no céu. Então eu estou esperando aqui, minha expectativa é altíssima com o resultado do tratamento do senhor, porque ela colocou o senhor num patamar, assim, uma pessoa que fala mal de todo mundo e falou super bem, insistiu para eu vir aqui, me deu seu telefone, ligou, cadê? Já marcou a consulta? Vá lá que você vai gostar, não sei o que, você não vai se arrepender. Então assim, isso é um feedback muito positivo de uma pessoa que é considerada chata. Então, se você, assim, acolhe esse paciente, e é minha amiga paciente, então eu não gosto de rotular paciente como chato. Chato é atender paciente de convênio, meu amigo. E assim, se você atende paciente de convênio, isso merece outro vídeo só para a gente explicar como você se vê livre de convênio, tá? Então, graças a Deus, eu já não atendo convênio há mais de 15 anos, pelo menos aí. Tive a oportunidade de atender convênio, mas graças a Deus. Então, no consultório, se você atende bem, o mérito é seu. Se você atende mal, o mérito é seu também. Então, assim, nesse tipo de paciente que é um paciente com problema de relacionamento pessoal, é uma chance de você dobrar esse paciente, de você acolher bem esse paciente. Com certeza vai ser uma fonte de indicação maravilhosa para você. Um outro tipo de paciente é o paciente exigente. Fulano é chato porque é exigente. Uma das coisas que vai te empurrar mais para cima ainda. Porque o paciente exigente, ele vai cobrar de você um resultado. Ele vai cobrar de você um atendimento bem feito. E ao mesmo tempo, se esse paciente que é super exigente fica satisfeito, ótimo, ele vai te indicar milhares de pessoas. O que ele puder fazer para lhe indicar, ele vai te indicar. Esse paciente é um paciente que tem uma expectativa alta. Ele geralmente não é um paciente que está muito ligado em quanto vai custar, não sei o quê. Ele está preocupado em que o tratamento seja bem feito, que o prometido seja entregue. Se você conseguir surpreender, se você conseguir superar a expectativa desse paciente, meu amigo, aí você com certeza vai obter as recomendações. Por último, um outro paciente chato, né? Para a gente colocar assim na história, é aquele paciente que eu costumo brincar que é a síndrome de Michael Jackson. Então, Michael Jackson, não sei se vocês lembram, o cantor, claro, popstar famosíssimo, então ele fazia parte do Jackson 5 e fez uma plástica de nariz. A primeira plástica que ele fez teve um resultado estético muito bom. E ele lançou uma série de álbuns aí, e depois de um tempo ele ficou com uma nóia na cabeça que o resultado não tinha ficado legal. Procurou o cirurgião plástico que tinha feito a cirurgia dele, pediu para refazer a cirurgia, que ele queria que o nariz ficasse menor. E o cara achou, olha, vai ficar desproporcional, não vai ficar legal. E aí o problema de um cara que tem assim, que não se aceita, vamos dizer assim, por que eu falo que não se aceita esteticamente? Tem alguma coisa aí, alguma coisa do psique aí meio diferente. Você faz uma cirurgia, ficou bom o resultado. Todo mundo está achando bom. Você, não, eu quero um resultado melhor. Então, aí Michael Jackson fez uma cirurgia no queixo, para ficar com o queixo mais quadrado. Depois fez outra cirurgia no nariz. Depois ele queria ficar branco. Depois ele alisou o cabelo. Depois isso, depois aquilo. Então, assim, tem pessoas que nunca estão satisfeitas. Independente do trabalho que seja feito, seja no dentista, que seja feito no cirurgião plástico, que seja num salão de beleza, que vai fazer um cabelo, vai fazer uma sobrancelha, vai fazer a unha, sei lá. Porque são pessoas que têm algum tipo de distúrbio em termos de psicológico, que acha que o resultado nunca ficou legal e é uma coisa que, assim... Então você tem que saber diferenciar o que é, vamos dizer assim, o normal do paciente estar crítico em relação a um tratamento, do paciente não estar satisfeito com o resultado clínico que não ficou tão legal, que poderia ser melhor, que poderia ser retocado. Agora, se você tem consciência clínica que aquele resultado ficou fantástico, tá? Que o resultado ficou muito bom,
para quem você for mostrar, você mostra para outros colegas alguma coisa, se você tiver a oportunidade de fotografar os casos, por exemplo, todos os meus pacientes eu fotografo todos os casos, eu documento todos os casos. E isso é uma coisa muito importante, não para fazer marketing do material que você coleta sobre isso, mas para ter uma análise autocrítica, de você ver o resultado que você fez de um tratamento e, poxa, será que eu podia ter ficado melhor esse resultado? Será que teria condições de a gente fazer um tratamento melhor da próxima vez? Então, assim, em relação a atender, não existe paciente chato. E aquela coisa, esse chato é relativo. Será que você não é um dentista chato, né? Então, às vezes, você vai fazer um tratamento, você achando que é a bala que matou Kennedy. Muitas vezes tem um cara que o cara tecnicamente é muito bom fazendo o que faz, mas não sabe se relacionar com os pacientes, não sabe ouvir o paciente, né? Acha que aquele resultado ficou bom e olha, fulano, ficou bom porque o resultado é isso aqui mesmo, é o resultado que você merece. E quem sabe o resultado que merece é o paciente, né? Mesmo que o paciente ele esteja insatisfeito e procure outro profissional e não sei o que, com certeza, se ele não gostou do resultado, ele vai procurar uma segunda opinião, direito que assiste ao paciente, né? Mas se você souber acolher esses pacientes no seu consultório, com certeza você vai ter uma boa performance com esse paciente, você vai ter uma excelente fonte de indicação e deixar mais um paciente satisfeito. Se ele tem uma alta expectativa e ele é chato porque é exigente, ótimo, vamos dar a ele o resultado que ele quer. Se ele é um paciente que tem problema de relacionamento, é um problema difícil ele se relacionar com pessoas, você tem que contornar isso daí, você tem que ter paciência com o paciente, né? Tem que gostar de pessoas. Se você não gosta de pessoas, não tem paciência de pessoas, abre uma barraquinha de cachorro-quente, velho, bota alguém para ficar lá vendendo cachorro-quente para você. Mas se você vai fazer uma profissão como odontologia, tem que gostar de interagir com pessoas. Salvo algumas áreas, né? Se você é um patologista, fica lá vendo lâmina do laboratório, você não tem muito contato com o paciente. Se você, sei lá, trabalha na área de radiologia, fica lá vendo as imagens, dando laudo, fazendo diagnóstico e não tem muito contato com o paciente, tudo bem, tá super nobre a profissão. Mas se você é um dentista clínico, independente da área, que você está lá fazendo o atendimento do paciente, com certeza você tem que ter paciência, com certeza você tem que... A arte de ouvir ser estimulada, você ouvir o paciente falando das queixas dele, entender aquilo que ele tem como expectativa de um tratamento e dar o melhor resultado para o seu paciente, tá? Se você curtiu esse vídeo aí, por favor, a gente estiver aqui no YouTube, deixa um like aí embaixo, deixa teu comentário. Se você estiver no Facebook e achou legal esse tipo de comentário, por favor, compartilha aí, para a gente é super importante receber esse seu feedback aí, esse seu retorno em relação a esses vídeos, tá certo? Para a gente saber que está trabalhando no caminho certo, se é interessante, se vale a pena a gente estar fazendo esse tipo de material para você que está aí do outro lado ouvindo. Fica aqui um forte abraço do seu amigo Walter Câmara Lins, aqui de Recife, e a gente se encontra até o próximo vídeo.